E para a gente continuar o exercício que a gente estava fazendo na videoaula anterior, a gente já fez o cálculo da energia potencial elástica absorvida por cada uma das molas, a gente fez a constatação do trabalho exercido por cada uma das forças, e eu recordo que só tem sentido a gente falar trabalho se eu tiver força e deslocamento ao mesmo tempo. E aí vai ficar uma expressão bem longa, por isso que eu tive que trocar o panorama do quadro que eu estava usando para resolver. De maneira carinhosa, eu chamo o funcional de um salsichão. Olha o tamanho dessa expressão. E ao terminar a confecção desse salsichão aí, nós temos o passo número 3 encerrado. E como a gente tem 4 graus de liberdade, eu preciso derivar o salsichão 4 vezes em relação a cada um dos graus de liberdade e aí igualar cada salsichinha igual a 0. Então eu recomendo que você pause, escreva no seu caderno e faça essas derivações com muita tranquilidade, com muita paciência, porque é muito número. 1 com 2, com 5, com 4, tudo misturado. Ou seja, isso não é difícil, mas isso requer atenção. Digo que isso não é difícil porque a gente só tem polinômio aí, então requer uma certa organização, e como a gente está fazendo isso para criar fundamentação, para que você compreenda a matéria lá na frente e para que você entenda o que o computador está fazendo dentro do seu algoritmo, eu peço que você tenha muita tranquilidade e entenda que nesse momento requer que você tenha atenção, faça as coisas com calma. Olha o tamanho da frase que eu falei, você vai ter que escutar essa frase 1000 vezes para entender o que eu quis dizer. Mas a ideia é, vamos pegar o salsichão, derivá-lo N vezes, quando eu falo N vezes, são 4 vezes, porque eu tenho 4 graus de liberdade, e igualar cada uma das salsichinhas igual a 0. Essa é a derivada parcial do funcional em relação ao grau de liberdade 1, e eu já fiz isso e já igualei a 0. Essa é a derivada parcial em relação ao grau de liberdade 2, também já igualei a 0. Essa é a derivada parcial do funcional em relação ao grau de liberdade 3, também igualada a 0. E aí, por fim, eu tenho a derivada parcial do funcional em relação ao grau de liberdade, também igualado a 0. Agora, eu vou fazer um agrupamento matricial dessas equações que foram obtidas na transparência anterior. E se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui na esquerda uma matriz que reúne só e somente só rigidezes das molas, uma outra matriz que aqui reúne todos os graus de liberdade, e aqui na direita eu tenho uma matriz que tem as forças externas aplicadas na estrutura. Uma análise mais criteriosa vai perceber que isso nada mais é do que a lei de Hooke expressa de maneira matricial. E aí essa notação vai também nos acompanhar até o final do curso. Tudo que estiver entre colchetes indica matrizes, e tudo que estiver entre chaves indica vetores. Aqui eu tenho a matriz de rigidez da estrutura. Aqui eu tenho a matriz que contempla os graus de liberdade da estrutura. E por fim eu tenho uma matriz que engloba todas as forças e momentos externos aplicados na estrutura. Agora, eu peço para que vocês não se esqueçam que no enunciado do exercício eu tinha fornecido para vocês os valores de K1, K2, K3, K4, K5. E também nós conhecíamos os valores de F1 e F3. E eu chamo a atenção de vocês que como o F3 era aplicado para a esquerda, obviamente aqui nessa matriz ele entra com sinal negativo, porque ele está contrário àquilo que nós chamamos de positivo. Eu já vou ensinar vocês a implementarem isso no Excel, mas vocês podem usar calculadora, podem usar MATLAB, o Matemática, o site que é o Wolfram Alpha, como vocês quiserem. Eu tenho uma matriz e eu preciso fazer uma discussão de sistemas lineares. Eu sei que pode parecer um pouco abrupto, mas eu não gostaria que você percebesse dessa forma. Eu vou te treinar a fazer uma coisa a partir de agora, sem te dar grandes explicações práticas, porque isso vai aparecer ao longo do curso inteiro. Então, antes da gente fazer a solução e achar todos os graus de liberdade, eu gostaria de fazer uma rápida revisão de discussão de sistemas lineares, especialmente da regra de Cramer. Então, vou fazer um exercício muito simples. Vamos supor que eu tenha sistema linear 3x mais 1y igual a 9, 2x mais 3y igual a 13. Fazendo esse reagrupamento em forma matricial, vocês vão perceber que eu tenho aqui na esquerda a matriz dos coeficientes, que é composta por 3, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho as variáveis do sistema, que são x e y, e aqui eu tenho os coeficientes que são independentes, 9 e 13. De acordo com a regra de Cramer, se o determinante da matriz dos coeficientes, ou seja, se o determinante dessa matriz, lembre-se, determinante é uma operação matricial feita com os termos da matriz e a ordem dos termos da matriz influencia no cálculo do determinante. Então, se o determinante dessa matriz dos coeficientes for diferente de 0, significa que esse sistema ele pode ser resolvido e só tem uma solução. Agora, se o determinante dessa matriz for igual a 0, isso indica duas coisas. Indica que o sistema dá para ser resolvido, mas a resposta é indeterminada, ou indica que o sistema é impossível de ser resolvido.
Inicialmente eu quero te dizer que você já deve colocar o resultado dessa operação aqui, ou seja, você vai colocar 2 mais 3, 5 mais 4 dá 9, você poderia colocar aqui nos termos 9 de uma vez só, não tem problema. Eu só quis deixar dessa forma para que você consiga interpretar qual que é a influência de cada elemento em cada posição dessa matriz de coeficientes. Portanto, todas as vezes que você fizer uma análise matricial como essa, é fundamental que você calcule o determinante dessa matriz e faça essa comparação. Se o determinante dessa matriz for diferente de zero, significa que o sistema tem apenas uma posição de equilíbrio, ou seja, quando você aplicar a força F1 e F3, o sistema vai parar em um lugar só, o que é bom. Agora, para os nossos exercícios, se você calcular o determinante dessa matriz e ele der igual a zero, tem duas situações possíveis. Ou o sistema está tendo movimento de corpo rígido, o que isso significa? Que ele tem infinitas posições de equilíbrio. E como é que a gente faria isso fisicamente nesse sistema? Imagine você, inclusive você pode tentar fazer isso. Arranque esse vínculo e tenta resolver esse sistema. Ou se você, por exemplo, arrancasse também esse vínculo, o sistema sairia caindo, entendeu? Ou quando você aplicasse uma força para a direita, o sistema sairia todo andando para a direita, porque ele não tem restrição. Então, ter uma matriz de rigidez cujo determinante dê igual a zero, significa uma das duas coisas. Ou o sistema não tem vínculos e na hora que eu aplicar as forças o sistema vai sair voando, ou você fez a montagem da matriz de rigidez de maneira equivocada. Então a gente vai treinar bastante isso ao longo do semestre, não se preocupe. Antes de eu te mostrar a solução do exercício, eu gostaria de te dizer que você tem sempre que demonstrar esse processo. É fundamental que você coloque aqui 2 mais 3 mais 4 e depois você replica essa matriz colocando o resultado aqui, que no caso seria 9. Porque dessa forma você sabe exatamente qual é a influência de cada um dos elementos nessa posição da matriz de rigidez. Então você consegue perceber claramente que os elementos 1, 2 e 3 têm influência nessa posição. Isso é muito importante. Agora, de maneira muito simples, eu já vou te explicar como você pode fazer isso através do Excel. Ao resolver o sistema, eu consigo descobrir que essas são as posições de equilíbrio. Ou seja, na hora que essas forças F1, 9 kN para a direita é aplicada e a força F3, 7 kN para a esquerda, quando ambas são aplicadas, essas são as posições de equilíbrio que o sistema assume.